Esse livro foi um dos instrumentos que me ajudou a começar a deixar de ser manipulada, a mudar a minha forma de pensar e entender como tudo funciona nesse mundo. Por isso, ele é um dos meus preferidos. Ele me fez enxergar como o medo pode ser uma prisão invisível que nos impede de viver exatamente aquilo que a gente mais deseja. Desde sempre, eu tive vontade de compartilhar tudo o que eu aprendi na minha vida, sobre transformação de vida, não só com os livros que eu li, mas também com as minhas experiências pessoais, né? Tudo que eu passei na vida, todas as conclusões que eu cheguei. E esse era um desejo que queimava dentro de mim. Mas aí vinha aquela dúvida: quem sou eu para falar sobre isso? Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou especialista nesse tipo de assunto. E isso me travava completamente. Era como se eu tivesse uma coisa preciosa nas mãos, algo que eu podia realmente, com isso, ajudar as pessoas que estavam sofrendo de alguma forma. Mas eu escondia esse tesouro com medo do julgamento, medo do que iam pensar, medo de ouvir: ah, lá vem mais uma querendo dar lição de vida. E por causa desse medo de não agradar a todo mundo, eu acabava não fazendo o bem que eu poderia fazer. Então, esse livro, ele me ajudou a entender que essa voz crítica que tenta sabotar a gente, ela não é quem a gente realmente é. O autor chama essa voz de diabo, mas na verdade é uma metáfora para o medo, para a dúvida, para a procrastinação. E quando a gente começa a perceber isso, é como se acendesse uma luz no fim do túnel, né? Uma luz num quarto escuro. Foi aí que eu entendi: o meu papel não é agradar a todo mundo. O meu papel é ser canal de transformação, mesmo que isso incomode algumas pessoas. Porque do outro lado tem alguém que precisa ouvir exatamente o que eu tenho para dizer. Então, esse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele foi escrito um ano depois do famoso livro Pense e Enriqueça, que é o livro mais conhecido do autor Napoleão Hill. E olha, é uma leitura que vale muito a pena fazer de tempos em tempos. Ao contrário de Pense e Enriqueça, esse livro ele foi considerado polêmico demais para ser publicado na época, até mesmo pela esposa do autor, o Napoleão Hill. E por causa disso, ele ficou engavetado, só foi publicado em 2011, muitos anos depois da morte dele. O meu eu adquiri em 2020. A estrutura desse livro é bem interessante. Ele é escrito como uma conversa, um tipo de entrevista entre o próprio Napoleão Hill e o diabo. E o diabo afirma que influencia 98% das pessoas. Sim, 98% das pessoas. Segundo ele, essa influência acontece através de 6 grandes medos. E quais são esses 6 medos? Medo da pobreza, medo da crítica, medo de doenças, medo de perder o amor, medo da velhice e medo da morte. Pensa aí com calma. Algum desses medos está presente na sua vida hoje? Algum desses medos já te impediu de fazer alguma coisa que você sabia que precisava fazer? Pois é, o livro diz que é o diabo que planta esses medos em nós. E o que acontece quando a gente tem medo? A gente trava, a gente procrastina, deixa para depois, a gente inventa desculpas para não agir. Qualquer desculpa serve para não enfrentar o que precisa ser feito. E aí, quando o medo domina, a gente começa a viver sem rumo, sem propósito. E isso é o que o livro chama de hábito de vagância. E quem entra nesse hábito é chamado de vagante.
Isso sim, isso mesmo. O vagante é aquela pessoa que vai vivendo como passageiro da própria vida, deixando que as influências de fora ditem o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Ela perde a capacidade de pensar e agir por conta própria. Ela fica quase como um robô. Não sai do lugar porque não usa a própria mente para pensar. E segundo o diabo, né, que ele conversa aqui no livro, essa influência começa cedo. Lá no início do livro, ele diz que o sistema educacional foi criado com o objetivo de formar vagantes. As crianças aprendem a decorar e repetir, ao invés de pensar com liberdade ou resolver problemas de forma criativa. Agora imagina se existisse uma aula que ensinasse a pensar por si mesmo, ou que encorajasse cada um a ser quem exatamente ele é. E não para por aí, o diabo também diz que influencia a gente por meio de substâncias como álcool, né, que atrapalha a nossa capacidade de pensar por conta própria, cigarros, que diminuem a nossa persistência, a nossa resistência e o nosso foco, e alimentos não saudáveis, né? Alimentos industrializados que sobrecarregam o nosso corpo e deixam a gente sem energia. Quando a gente deixa de pensar por si só e ainda consome essas coisas, a gente acaba criando hábitos ruins. E qualquer hábito que nos leva à procrastinação ou à indecisão só fortalece o hábito da vagância. Com o tempo, esses hábitos vão para o subconsciente e se a gente não fizer nada, eles viram permanentes. Eles ficam ali gravados. Isso é o que o livro chama de lei do ritmo hipnótico. Uma força que tanto pode te levar para frente quanto te prender no mesmo lugar. Se você cultiva bons hábitos, essa lei te impulsiona rumo aos seus objetivos. Mas se os hábitos forem negativos, essa lei te leva a uma vida cheia de arrependimentos. É isso mesmo. E aí você pode pensar, certo, entendi os truques do diabo, mas como é que a gente vence isso? Simples, sendo um não vagante. E como ser um não vagante? No livro, Napoleão Hill obriga o diabo a contar tudo, inclusive como escapar do controle dele. Um não vagante é alguém que está sempre ocupado com algo específico, que tem um plano bem definido. É alguém que não fica culpando os outros pelos próprios erros. É alguém que traz para si toda a responsabilidade. É alguém que sabe exatamente o que quer e vai atrás, custe o que custar. É alguém que usa a própria mente para pensar e tomar decisões com liberdade. Se você sente que está só assistindo sua vida passar, ou se você está travado na procrastinação, preste atenção nesses 7 princípios que o livro traz e que me ajudaram muito. O primeiro princípio, definição de propósito. Escolha um propósito claro, uma missão, e vá atrás disso com foco. O segundo, autodomínio. Ter disciplina é ter liberdade. Dizer sim para o que te ajuda e não para o que te atrasa. 3. Aprender com a adversidade. Os erros ensinam. Toda falha pode virar uma semente de crescimento. 4. Controle das influências ambientais. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Ou seja, o seu ambiente faz diferença, sim. O quinto, 5, né? Tempo. O tempo pode reforçar maus hábitos, mas também pode fortalecer os bons. Use com consciência, use seu tempo com consciência, ele não volta mais.
6. Harmonia. Equilibre sua saúde física, emocional e espiritual. Cuide de você, não tente agradar os outros. 7º princípio. Cautela. Haja, mas com sabedoria. Planeje antes de sair fazendo. Para conquistar o que você quer na vida, você precisa de pensamento positivo, um plano bem definido e um propósito firme. Quando você segue esses princípios, você retoma o controle dos seus pensamentos e dos seus hábitos. Você ganha o poder de construir uma vida melhor, o poder da consciência, a capacidade de dizer não para tudo que não serve ao seu propósito, a capacidade de pensar por si mesmo. Como o livro diz, seus pensamentos dominantes atraem, por uma lei natural, a versão real deles da forma mais rápida e prática possível. Então, fique atento aos seus pensamentos nos quais você mais foca. Mesmo tendo sido escrito há mais de 80 anos, esse livro é extremamente atual. E ele me fez perceber que mesmo que o mundo tenha mudado muito, as pessoas continuam lutando com os mesmos desafios. Antes de ler esse livro, eu achava que o mais importante era motivação, mas eu estava errada, viu? Motivação é só um sentimento, e sentimentos vêm e vão. Ela pode te dar um empurrão, sim, mas o que realmente faz a diferença é a disciplina, é a constância, a persistência. Quando a gente domina a disciplina, ela fica. Ela quebra os hábitos antigos, os negativos, e cria novos hábitos que te empurram para um futuro mais leve, mais saudável, mais verdadeiro. Bem, gente, aqui eu compartilhei um resumão dessa obra que para mim é uma verdadeira obra-prima. E olha só, eu recomendo fortemente que você leia o livro inteiro. E mais do que isso, que você coloque em prática o que ele ensina. Tem muito mais coisa aqui, eu fiz realmente um resumo. E eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição para você adquirir. Vale a pena. O meu tá amarelo, do tempo que faz que eu tenho, e já tá na hora de eu ler novamente, porque é um livro, tem que ser um livro de cabeceira, muito bom. Fica com Deus.